Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer uma aplicação mostrando como que é um fluxo de confirmação de e-mail. A partir do momento que eu criar minha conta na aplicação, eu vou estar recebendo e-mail para estar confirmando e realmente dizendo que esse e-mail é válido e que ele pertence a mim. A gente vai estar utilizando o Next.js junto do Node. Então, para a gente iniciar, vou estar abrindo aqui a pasta que eu criei para a gente manter esse nosso projeto. Deixa eu localizar aqui. Ok. Aqui dentro, vamos abrir um terminal para criar a nossa aplicação front-end utilizando o Next. Então, para mim criar a aplicação, eu vou dar o comando npm npx create next app @latest. Para mim estar criando, utilizando a última versão do Next, o Next 13, que foi lançado há poucos dias atrás. Nome do meu app. Vamos utilizar o TypeScript. Não vou utilizar lint, tail novo diretório source. Yes, também. Não. Ok. Criada a nossa aplicação front-end. Para nossa API back-end, eu vou estar criando uma pasta aqui na raiz chamada back. Deixa eu acessar no meu terminal e vamos criar um npm init-y. Aqui a parte dos comandos vou passar rapidamente, né? Não é o foco do vídeo a criação de uma aplicação. Install TypeScript como uma dependência de desenvolvimento. Vamos iniciar o TypeScript também. Beleza. Também já vou instalar o TSX. Acho que ficou aqui. Perfeito. Aqui no back já vamos criar nosso script para rodar nosso backend, dev. TSX, watch. Eu vou ter uma pasta source, onde eu vou deixar o arquivo inicial do meu servidor. Vai ser nesse arquivo aqui, que vai ser um arquivo ts. Ok, aqui então no nosso backend a gente precisa instalar o Fastify, vai ser o framework que a gente vai estar utilizando para criação de rotas aqui na nossa aplicação. Perfeito. Então aqui na raiz da nossa aplicação back, eu vou criar uma pasta source onde a gente vai armazenar todo o nosso core. Criar um arquivo server.ts, que vai ser o arquivo que vai rodar quando a gente chamar nosso npm run dev. E aqui dentro desse arquivo server, eu vou estar importando o meu Fastify. Ok. Vou criar a inicialização dele. E vou iniciar ele aqui. Vou rodar ele na porta 3333, que eu geralmente utilizo por padrão. E se tudo der certo aqui, só vou mostrar um console. E caso dê algum erro, também já vou apresentar ele aqui no console pra gente ver.
Perfeito. Aqui no nosso back-end também, a gente vai estar precisando instalar uma outra biblioteca chamada @fastfy/cors, que é para a gente estar permitindo o acesso de aplicações externas ao nosso back-end. Depois, quando a gente fazer a conexão do nosso front com o back-end, vai ser necessário a gente ter essa configuração, então já vamos deixar ela ok aqui. Então eu preciso importar cors da nossa biblioteca e já vou registrar aqui no Fastify a importação. Aqui ok. Então essa parte de configuração do Fastify de momento tá ok. O que a gente precisa agora é estar iniciando o nosso Prisma aqui no back-end, que é o ORM que vai estar fazendo a conexão com o nosso banco de dados. Então, primeiro de tudo, eu preciso instalar o Prisma, npm install Prisma. Perfeito, instalei a linha de comando no Prisma. Agora eu preciso estar iniciando o nosso banco de dados. Eu vou estar utilizando SQLite, ele vai suprir aqui o que a gente precisa para essa aula e ele fica num arquivo físico no nosso computador. É bem fácil de estar tratando e manipulando caso necessário. Então, com npx prisma init data source provider, vou estar passando SQLite. Ele fez a criação, aqui ele criou uma pasta Prisma. Dentro, se a gente localizar, já tem o nosso arquivo esquema, que é onde a gente vai fazer toda a criação do nosso banco de dados. Então, perfeito. Aqui, eu vou ter só uma tabela na nossa aplicação, que vai ser a tabela de usuário, que vai ser, no caso, utilizada para a gente fazer a criação e a confirmação do e-mail. O Prisma, eu não vou entrar muito a fundo, mas a gente inicia uma tabela utilizando o prefixo model e o nome da tabela. E entre chaves a gente passa todas as colunas que ela vai ter. Então minha tabela user vai ter um ID, que vai ser uma string, ele vai ser a chave primária da tabela, então eu passo um @id, e ele sempre vai ter um valor default quando for criado um registro, que vai ser o ID, um Unique Universal ID. Eu também vou ter a coluna e-mail, que vai ser uma string, e ele necessariamente precisa ser único aqui no nosso banco. Eu também vou ter mais campos, mas de momento vai ser isso. Para a gente estar passando essas atualizações que a gente fez no nosso arquivo esquema para o nosso banco de dados, aqui no terminal a gente precisa passar o comando npx prisma migrate dev. No caso, o Prisma ele trabalha essas atualizações como migrações. A gente pode assimilar muito bem com o GitHub. A gente cria vários commits e a gente pode tanto visualizar a alteração que foi feita em determinado momento, como também voltar uma versão no ponto que a gente precisa. As migrações do Prisma, ela funciona basicamente dessa forma. Então a gente precisa dar um nome aqui para nossa migração, como fosse um nome para um commit. Então vou pôr aqui create table user. Ok, se a gente localizar aqui dentro da pasta Prisma, ele já criou uma pasta migration. E aqui ele criou uma outra pasta com timestamp e o nome da minha migração. E se eu localizar aqui dentro dessa migração, vai ter o arquivo .sql com o SQL que ele utilizou para estar criando essa alteração, para estar criando o que eu passei aqui no meu arquivo esquema. Perfeito. Aqui então, para a gente poder utilizar o Prisma dentro da nossa aplicação,
eu preciso estar instalando o Prisma Client, passando npm install @prisma/client, para a gente estar iniciando ele e poder estar utilizando aqui dentro da nossa aplicação. Perfeito, a configuração do nosso back-end está ok. Então, antes da gente continuar aqui, vamos voltar no nosso front-end para a gente iniciar a configuração lá. Então, aqui para mim iniciar minha aplicação front-end, passar um npm run dev, e aqui eu vou estar deletando esse favicon. Aqui no meu Global CSS, as importações do Tailwind, tudo ok. E dentro do meu page, vou deletar tudo que ele traz por padrão aqui. E vou estar iniciando a minha interface aqui. Então, uma div. Vai ser uma interface bem simples, ela vai ter basicamente um botão e um input para mim estar informando o e-mail. E a estilização com Tailwind eu não vou estar comentando muito, para a gente não estar entrando muito a fundo no que não é o foco do nosso vídeo. Aqui você pode estar utilizando na sua aplicação qualquer ferramenta de estilização que você preferir. Hoje, o Next ele já vem por padrão, pedindo para você utilizar o Tailwind, porém é opcional. Text Gray 600, um padding e uma largura de 24%. Perfeito. Embaixo do meu input vou ter um botão. Um texto preto. Um padding também, para não ficar algo muito estático. Vou estar informando um hover. E uma largura também de 25%. E vou deixar as bordas também arredondadas. Perfeito. Agora se a gente vir aqui, deixa eu dar um F5. Já está aqui nosso input e o nosso botão, basicamente. Beleza. Então aqui eu vou pegar o que eu informar no input de uma maneira bem simples. Vou criar um value. Deixa eu importar meu useState. Também é algo básico aqui do React que eu não vou estar explicando de forma mais profunda. Vou pegar meu e-mail. Perfeito. Aqui no nosso botão, vou passar um clique para ele. Quando a gente fazer o cadastro, quando a gente simular o cadastro, passar uma função handle submit, que a gente vai estar criando aqui em cima. Então vai ser uma função assíncrona, ela vai estar fazendo a chamada para nossa API. Então só vou fazer uma validação bem básica, para que se eu não tiver informado o e-mail, ele nem prosseguir com a requisição. Não vou fazer nenhuma validação mais aprofundada. Vou pegar aqui minha resposta lá da minha API.
Para trabalhar com requisição HTTP, eu sempre gosto de utilizar o Axios, independente da aplicação que for. Então vamos instalar ele aqui. E uma coisa agora na nova versão do Next, no Next 13, sempre que a gente utiliza algum estado do React, a gente tem que passar a tag useClient aqui na primeira linha do arquivo. Perfeito, o Axios instalado. Então aqui dentro de app, vou criar um arquivo para a gente fazer a inicialização dele. Arquivo iniciar, vou dar o nome de API, vai ser um axios.create, passar meu URL base, que vai ser a URL do meu backend, http, na porta 3333. E aqui vou exportar como default a minha API. Então aqui no nosso arquivo page eu já posso fazer a requisição. Então API ponto vai ser do tipo post, que eu vou estar enviando no corpo do arquivo o meu e-mail. E o nome da rota vai ser create user. E vou estar enviando o e-mail no corpo da requisição. Aqui só ajustar o import. Agora vamos voltar lá no nosso back para a gente começar a criação da rota que vai fazer a criação do usuário. Eu vou criar um arquivo routes.ts e também vou criar já um arquivo prisma.ts. Dentro desse arquivo Prisma é onde eu vou fazer a inicialização da minha instância do Prisma. Então eu vou exportar uma constante chamada Prisma, que é um new Prisma Client. Aqui. E aqui dentro eu gosto de passar uma propriedade log, passando um objeto com string query, que ele vai mostrar no meu console sempre que for feita alguma chamada no banco, ele mostra o SQL que foi utilizado. Aqui no meu arquivo routes, também eu vou exportar uma função. Uma função assíncrona. É uma constante. Onde eu vou ter todas as minhas rotas. Então aqui dentro de source eu também vou criar uma pasta routes. E vou criar o arquivo da minha primeira rota, que vai ser a rota de criação do usuário. Aqui então, seguindo de acordo com a documentação do Fastify, eu vou exportar uma função assíncrona chamada createUser. Ela vai receber meu app, que vai ser uma instância do Fastify instance. E aqui eu vou criar a minha rota post, que vai ser a mesma que a gente passou aqui no nosso front-end, a rota create user. Então aqui eu passo o caminho da rota e no lado a função que vai ser executada quando aquela rota for chamada. E aqui eu vou receber a minha request e a meu reply para me dar uma resposta para o meu usuário. Então, para mim registrar essa rota aqui no Fastify, eu vou aqui no meu arquivo routes e vou dar um app que eu vou importar lá do meu server .register
passando o meu create user. E aqui dentro do meu arquivo server, eu também vou precisar registrar o meu arquivo, minha constante routes, que eu criei aqui. Perfeito. Então, aqui a minha primeira rota, a rota de criação de usuário, ela vai ser bem simples. Eu vou pegar o meu e-mail, que vai vir no corpo da minha requisição, request.body. Aqui vou passar uma tipagem de uma maneira bem arcaica, só para ele não ficar dando erro por causa do TypeScript. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu recebo o meu e-mail no corpo da requisição e eu vou criar um usuário dentro do meu banco de dados utilizando o Prisma. Então, como é algo assíncrono, que pode demorar, eu passo aqui para minha função, que ela é assíncrona, e vou utilizar o wait. O wait Prisma, que é a instância do Prisma que a gente criou aqui nesse arquivo, ponto, o nome da tabela que eu quero mexer, no caso o user, ponto create, para mim criar um novo registro. E aqui dentro eu passo um objeto com a propriedade data, e dentro de data eu vou passar os dados desse meu usuário, que no caso vai ser basicamente o e-mail. Eu não tenho senha, não tenho nenhum outro campo, não tenho nome, somente o e-mail e o meu ID. Aqui, se eu dou um Ctrl espaço, o Prisma ele já traz toda a tipagem do meu arquivo esquema. Então aqui a gente pode ver que o ID ele está com ponto de interrogação, que ele é opcional. Ele é opcional pelo motivo de que aqui ele tem um valor default. Então eu não preciso passar um valor, porque ele já vai criar de maneira automática. Perfeito, aqui eu crio o meu usuário e quando eu crio um registro no Prisma, eu consigo receber esse registro em uma variável, em uma constante. Perfeito. Então aqui, para a gente utilizar a parte de e-mail dentro do Node.js, eu gosto de utilizar uma biblioteca chamada NodeMiler. Então aqui deixa eu sair do meu front aqui no terminal e deixa eu acessar meu back novamente. E aqui eu vou rodar um npm install NodeMiler, uma biblioteca bem legal para a gente trabalhando com envio de e-mail. Perfeito. Então, depois de eu criar meu usuário, eu preciso enviar um e-mail para ele estar fazendo a confirmação da conta. Então, como que eu vou estar fazendo isso? Primeiro vou importar a minha biblioteca. Perfeito. Aqui, a biblioteca, como ela foi construída com JavaScript, e a gente está utilizando o TypeScript, ele já pede para a gente instalar as tipagens dela. Já vamos fazer também a instalação. Perfeito. E antes da gente continuar, tem algo que a gente precisa fazer no e-mail da nossa aplicação. Eu criei um e-mail fictício para essa aplicação, que vai ser da onde vai ser enviado o e-mail para os usuários. Então aqui eu preciso vir aqui para gerenciar minha conta Google. Venho na opção Security. Aqui eu preciso obrigatoriamente estar com a verificação de 2 etapas ativada. E eu vou pesquisar aqui senhas ou password. Aqui, app passwords. Aqui eu informo a minha senha, ele vai pedir. Perfeito.
o que eu preciso fazer aqui. Eu vou em Select App, Other, vou colocar um nome, vou pôr aula e-mail e vou clicar em Generate. Aqui ele vai gerar essa senha que vai ser utilizada para a gente fazer como fosse autenticação em aplicativos terceiros utilizando o nosso e-mail. A gente está liberando fazer o envio de e-mail por aplicativos de terceiros. Então o que eu preciso é desse hash dessa senha aqui que ele gerou para mim. Vou copiar, posso finalizar aqui. Perfeito. Vamos voltar aqui na nossa aplicação e dentro da minha pasta backend, aqui no meu arquivo .env, eu vou criar duas variáveis de ambiente. Uma chamada e-mail password, que eu vou colar a senha que eu acabei de copiar, que ele gerou para mim. E a outra variável, apenas e-mail, eu vou colar o meu e-mail aqui que eu criei para essa aplicação. Perfeito, então vai ser desse e-mail aqui que vai ser enviado a todos os usuários que criarem uma conta. Perfeito. Voltando aqui no Create, nossa rota, o que eu vou precisar aqui? Primeiro eu vou precisar criar uma variável transponder, aqui o nome é opcional, eu só estou seguindo a documentação da própria biblioteca do NodeMiler. Então, o transponder é um NodeMiler.create transport. E aqui dentro eu passo um objeto de configuração. E dentro do objeto de configuração, o primeiro parâmetro vai ser o service, que no caso é um Gmail. E um outro objeto auth, que dentro dele vai ter o user, que vai ser o meu e-mail, que eu criei aqui na minha variável do ambiente. .env. E também vou precisar passar a propriedade pass, que vai ser a senha que eu criei também na minha variável do ambiente. Eu vou criar uma outra constante chamada mail options. Ele é um objeto que vai ter as seguintes propriedades: from, para quem, da onde que estaria saindo o meu e-mail, quem que é o emitente do e-mail, que no caso é a nossa própria aplicação. Então vou passar novamente aqui o e-mail da nossa aplicação. E a propriedade to, que é para quem eu estou fazendo esse envio, que no caso é para o nosso usuário que está criando a conta. Aqui eu vou passar o assunto, subject. Confirme seu e-mail clicando no link abaixo. Perfeito. As propriedades aqui dentro do Mail Options, elas precisam ser exatamente assim, com esse nome. Está na própria documentação da biblioteca. E aqui o corpo do meu e-mail, na propriedade text. O que eu vou passar aqui? Eu vou passar uma URL que vai retornar ao usuário lá para o nosso front-end. Quando ele clicar nesse link que foi no e-mail, ele vai retornar para o nosso front-end, http tá rodando lá na porta 3000. Perfeito. Então, antes da gente terminar,
aqui o text. Vamos voltar aqui no nosso arquivo esquema, que eu vou precisar fazer a criação de mais dois campos. Um dos campos vai ser chamado checked, que ele vai dizer se o e-mail está checado ou não. Para quando eu fizer algum sistema de autenticação, eu só permitir o usuário se autenticar caso o e-mail dele esteja checado. E esse campo, ele basicamente vai dizer se está checado ou não. Porém, aqui eu vou passar o tipo dele, vai ser um datetype. Por que disso? Eu poderia passar um valor booleano, o true ou false, checado ou não. Porém, se eu passar um datetime, eu posso ter o seguinte raciocínio. Esse campo ele vai iniciar vazio, então ele pode ser nulo. Então, sempre que eu criar um usuário, esse campo vai iniciar vazio. E quando ele checar, eu vou preencher com a data que foi feito o check. Então, no caso aqui, eu consigo ter duas informações em um só campo. Se ele está checado ou não. No caso, se estiver vazio é porque não está checado. E se estiver preenchido é porque ele está checado. E também, quando ele estiver checado, eu vou ter já a informação de quando foi feita a validação. Eu também vou ter um campo que vai ficar armazenado o meu ID de validação do e-mail. Então ele vai ser uma string, ele pode ou não estar preenchido, ele vai ser único e também vai gerar um valor padrão sempre que um registro for criado. Também vai criar um UUID. Esse campo validation ID é o que eu vou utilizar para ver qual usuário está querendo fazer a validação do e-mail aqui na minha aplicação. Aqui, quando a gente continuar criando a nossa rota, vai ficar mais claro esse comportamento. Então aqui eu alterei meu arquivo esquema. Eu preciso rodar novamente uma migração para atualizar o meu banco. Então vou rodar um npx prisma migrate dev. Então, dei uma migração, perfeito. Aqui voltando na nossa rota de criação de usuário. Então, assim que ele cria o usuário no meu banco, eu vou enviar um e-mail com um link de volta para o meu front-end. No caminho /API, /e-mail, e aqui eu vou passar um query par com o nome de token, que vai ser exatamente o validation ID desse usuário. Então aqui de user ponto validation ID. E agora para mim fazer o envio do e-mail, eu chamo o meu transponder que eu criei aqui em cima, ponto send e-mail, passando o meu mail options. Aqui, se der algum erro, eu posso fazer uma tratativa bem simples. Eu posso pegar o erro e também pegar informações do envio. E só se tiver um erro eu quero retornar o status 500. Se não tiver nenhum erro, eu vou retornar uma resposta com status 200, que significa que foi tudo ok. Perfeito. Então aqui a gente já pode fazer um teste com o nosso e-mail para ver se o comportamento tá ok. Então vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso front-end.
E aqui no nosso back eu vou rodar npx Prisma Studio. Esse comando ele abre uma interface que a gente consegue visualizar o nosso banco. Que user, não tenho nenhum registro ainda. Perfeito. Então aqui, voltando no nosso front-end, que é onde a gente vai precisar mexer agora, a gente já está fazendo a requisição para o nosso back passando o e-mail. Então aqui eu vou passar o mesmo e-mail da aplicação, não tem problema. Eu apenas vou enviar um e-mail para mim mesmo na hora da confirmação. Mas para mim não criar dois e-mails, eu vou estar fazendo uso do mesmo. Então aqui eu vou cadastrar um e-mail na aplicação, informei, cadastrar. Se eu vim aqui no meu banco de dados da F5, eu posso ver que ele já criou meu ID com o meu e-mail e já criou um validation ID. E o campo checked está nulo, que significa que não foi checado. Perfeito. Se eu conferir aqui no meu e-mail, eu já recebi aqui o e-mail da confirmação. Porém, se eu clico nesse link, eu vou cair em uma página 404. Essa rota aqui ela não existe dentro do meu front-end. Então é isso que a gente vai estar trabalhando agora. Posso fechar aqui e vamos voltar aqui na aplicação. Aqui na nossa aplicação Next, a gente consegue criar uma pasta API dentro do nosso diretório app, onde a gente consegue criar rotas HTTP, da mesma maneira que a gente criaria utilizando o Express ou o próprio Fastify aqui dentro do nosso front-end. Ele roda em um servidor back-end que fica muito próximo aqui da camada do browser, e dentro a gente consegue criar mais uma pasta e-mail, e dentro de e-mail a gente cria um arquivo route.ts. E se a gente olhar aqui, API barra e-mail é o mesmo caminho do link onde a gente vai estar sendo direcionado aqui para confirmação do e-mail. Então aqui dentro de route a gente vai estar criando a nossa rota. Então para mim criar uma rota aqui dentro do Next.js, eu exporto uma função assíncrona que vai ser do tipo get, onde eu vou receber o meu hack, que vai ser do tipo next request. E aqui dentro da minha rota, o primeiro passo, eu preciso pegar esse token, esse parâmetro aqui que eu estou passando, o meu validation, o UUID. Então aqui dentro, para mim conseguir acesso a ele, eu vou desestruturar de uma nova URL. Eu vou passar a URL da requisição. Eu consigo pegar aqui dentro os search params. E aqui dentro dos search params eu consigo pegar meu token, passando dessa forma aqui. To get o nome do parâmetro da URL. Então, aqui com o meu token de validação, eu posso fazer mais uma requisição para o nosso back-end para fazer a confirmação desse e-mail. Então, uma rota do tipo post, vou pôr o nome de confirm e vou passar no corpo da requisição esse nosso token, e depois da validação eu vou redirecionar o meu usuário utilizando o next response redirect para home da nossa aplicação. Então, http /localhost 3000. Perfeito. Então agora a gente precisa criar a nossa rota no back-end para confirmação do e-mail. Então vamos voltar aqui no nosso back-end. Dentro da pasta routes eu vou criar
a minha nova rota chamada confirm.ps. Aqui nessa rota a gente vai iniciar ela do mesmo jeito que a gente fez a rota de criação. Eu vou exportar uma função assíncrona. Vou dar o nome de confirm e-mail. Vou pegar a instância do meu Fastify. E aqui vou criar minha rota do tipo post, que é /confirm. Então aqui dentro eu vou pegar o token que eu estou passando aqui no corpo da requisição, é igual request. Vou usar a desestruturação do JavaScript. E também vou fazer aqui só uma tipagem bem simples, para não ficar dando erro. Então aqui com o meu token, primeiro de tudo, eu vou localizar o usuário que possui esse ID de validação usando o meu Prisma. Na tabela user, eu vou buscar o primeiro, aqui vou passar minha condição, onde o validation ID for igual ao meu token. Depois de eu achar o usuário, e realmente existir um usuário, caso ele não ache, se não tiver um usuário, vou retornar um 404 de registro não encontrado. Porém, caso exista um usuário que tenha esse ID de validação, eu de novo no meu banco, eu vou na tabela user, eu vou dar um update, eu vou modificar minha coluna checked, onde eu vou passar um new date, a data atual, e o meu validation ID eu vou deixar ele vazio. Isso eu vou fazer no usuário que tem o ID do usuário que eu localizei aqui em cima. Perfeito. Aqui então, quando eu checar o e-mail, o campo checked vai receber a data atual e o campo validation ID vai receber uma string vazia, no caso vai ficar sem nenhum valor, para que caso alguém faça uma requisição novamente com o mesmo validation ID, ele não passe aqui dessa parte, ele não altere meu campo checked. Perfeito, se tudo ocorrer ok, eu vou retornar uma resposta para o meu front-end com status 200. Perfeito. Então aqui dentro do meu routes eu também vou registrar essa minha nova rota de confirmação. E agora a gente já pode estar fazendo o teste. Aqui dentro do meu banco eu vou excluir esse registro para mim poder criar ele novamente. Deixa eu deletar esse e-mail. E agora aqui a gente vai fazer novamente a criação. Cadastrar. Se eu vim aqui e atualizar, ele criou o usuário, campo checked nulo e com o validation ID. Aqui no meu e-mail, ele já enviou o e-mail para mim fazer a validação. E se eu clicar nesse link, ele me redirecionou
na página de login, porém, se eu voltar aqui no meu banco de dados e atualizar, eu posso ver que ele já preencheu o campo checked com a data atual e já excluiu o meu Validation ID. Então, ele já fez a validação do e-mail, confirmou que pertence a esse usuário e que o e-mail é válido. Então, agora eu já poderia fazer uma regra de negócio para autenticação na minha aplicação, para só permitir que e-mail válido seja possível ser cadastrado e posteriormente logar na aplicação. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha auxiliado. Aqui eu optei por essas ferramentas, porém é um fluxo que você pode utilizar em qualquer linguagem, com qualquer framework, com qualquer biblioteca que vai estar funcionando. Aqui teria mais regras que a gente poderia implementar, porém de maneira básica é assim que funcionaria uma validação de e-mail. Espero que tenha ajudado e se você gostou do vídeo, pode deixar o like e também comentar aí dicas para os próximos tutoriais, para as próximas aulas. Um abraço e valeu!